Bom, olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no laboratório e hoje vamos mostrar alguns equipamentos utilizados na área de eletricidade, né? Bom, o mais importante deles, mais usado normalmente agora, são os multímetros, né? Os multímetros eles podem ser analógicos ou digitais, né? Nos dois casos, os multímetros servem para quê? Eles servem para medir as principais grandezas da eletricidade, né? Essas grandezas estão em escalas, né? Essas escalas diferentes, né? Com unidades diferentes, mas as principais escalas, quais são? O que principalmente se mede com um multímetro? Se alguém te perguntar, cadê o multímetro? O equipamento que mede várias coisas, multi, né? Então ele mede as principais grandezas que ele mede, quais são? A primeira é a tensão elétrica, né? A tensão elétrica, alguém pergunta, tensão elétrica, ele mede aí em volts, né? A tensão elétrica, lembre-se que é energia por unidade de carga. O quanto de energia está passando numa corrente elétrica para cada carga, cada coulomb. Então é joule por coulomb, né? Que nós chamamos de volt, V, representado por V. Então, quando alguém disser assim, tem tantos volts, tem tantos joules por cada coulomb que passa, tá? Essa é a interpretação física da tensão elétrica, né? Claro que na teoria vocês vão ver que tem mais detalhes, né? A tensão elétrica, a diferença de potencial, etc. Mas, em termos práticos, né? É a quantidade de energia que passa por unidade de carga. Então, se você, numa pilha, você leva um choque de 1 volt, 2 volts, 1,5 volt, não é muita coisa. Mas se você bota a mão na tomada, são 220 volts, que significa que são 220 joules em cada coulomb que você receber de carga. Então é muita energia. Energia por cada unidade de carga, que é o coulomb. Agora, além disso, o instrumento também mede a corrente elétrica, né? Se alguém perguntar o que é corrente elétrica? A corrente elétrica, que a gente representa por I, né? É a quantidade de carga que passa na unidade de tempo, que é sobre T. A quantidade de carga é medida em coulomb e o tempo em segundos. Então, é a quantidade de coulombs que passa por segundo, tá, em um fio. Então, se você tem um fio aqui, está passando corrente aqui, quantos coulombs estão passando? Ela está passando 2 coulombs em cada segundo, né? É a quantidade de carga que passa por segundo. Nós chamamos de ampere, representado por A, né? Então, essa é a segunda grandeza importante. E a terceira grandeza importante é a resistência elétrica. Então, esse instrumento mede essas três. A resistência elétrica é quantos volts por ampere elas estão passando naquela corrente, né? É o quanto ela impede a passagem da corrente elétrica, de maneira bem simplificada, né? Então, lembrando que no laboratório a gente não vai mexer com grandezas físicas matematicamente assim, detalhistas, não, nós vamos ser um pouco práticos, né? Então, a resistência, que é medida em ohms, né? Ela mede quantos volts passa por ampere, né? Então, é uma relação matemática. Então, essas três grandezas, tensão elétrica, intensidade de corrente e a resistência elétrica, são medidas por esse instrumento que é o multímetro. E o multímetro ele tem várias escalas, essas escalas são escolhidas através dessa chave seletora. Em cada chave seletora, você indica o que está sendo medido ali. Então, por exemplo, se eu colocar aqui numa determinada escala, né, eu vou medir nessa escala, utilizando essas duas ponteiras, né, que são ligadas ao aparelho. Com essas duas ponteiras eu posso medir algumas coisas, né? Então, por exemplo, se eu quiser medir a tensão elétrica, né, eu vou medir ela em paralelo no sistema. Nós lembrando que lá da teoria, né, você tem que saber alguns fundamentos que o professor vai passar para você, que a corrente elétrica, né, ela pode ser contínua, né, ou alternada. Uma pilha, uma bateria, ela usa corrente contínua, enquanto que nas tomadas, tudo corrente alternada. Então, na hora de escolher aqui, você tem que escolher se você vai medir, né, em corrente alternada ou corrente contínua. Então, tudo que você estiver marcando aqui, você vai ter que escolher a posição certa. Então, tem que estudar direito as informações básicas, que estão sempre no manual do equipamento, né? Então, o manual do equipamento é importante, a gente vai colocar aí um manual como exemplo, né? Ele dá todas as informações técnicas do instrumento. E depois você vai fazer uma descrição desse instrumento utilizando um padrão que nós vamos informar aí com a marca, o modelo, a função, né? Se alguém perguntar qual é a função então do
do multímetro. A função é medir as grandezas elétricas. Quais? Quais as grandezas elétricas? Tensão elétrica, intensidade de corrente, resistência e outras mais, né? Que podem ser medidas. A gente não vai, quem sabe usar esse equipamento em todos os seus, toda a sua capacidade é um técnico em eletrotécnica, um engenheiro elétrico. Nós vamos ver apenas o básico aqui no laboratório de física, como por exemplo, né, imagine, vamos demonstrar com o digital, imagine que você tem aqui uma tomada, né, que está ligada na eletricidade normal, e alguém pergunta, esse equipamento ele tem que ser ligado numa corrente que esteja dentro da faixa de uso. Então imagine um técnico ou um engenheiro que não sabe nem medir quantos volts tem nessa tomada. Então você tem que usar o multímetro, né? Então basicamente nós temos aqui a tensão elétrica em volts, então você tem que botar na escala de V. Mas a escala de V, volts, tem contínua e tem alternada. Qual que eu vou usar? Vou usar a alternada. Vou usar para quantos volts? 20 volts, 200 ou 750? Tem uma escala aqui, ó. Então vou usar na de 750, porque eu sei que mais ou menos a tensão aqui é alta, tá? Então, mas eu poderia, mas não vou usar uma escala baixa porque ele não vai medir, né? Então, se eu quiser medir quantos volts tem nessa tomada, né, eu vou colocar um em cada furo aqui, ó, né, e marcar que tá marcando 232 volts. Ah, mas na tomada não é 220? Bom, na tomada é 220 em média, né? Então a gente estabelece uma faixa em que pode ser trabalhada. Essa faixa é no mínimo 180 volts e no máximo 240 volts. Então, deixa eu te ligar aqui. Então, quando você trabalhar, existem normas técnicas para se trabalhar com um equipamento. Então, se você for ligar um de 110 volts, vai queimar, claro. Então, não pode. Então, você tem que ter alguns conhecimentos básicos do uso desse equipamento aqui. É claro que isso será dado depois numa área mais técnica, né? Mas observe que em cada lugar que nós colocarmos aqui, nós podemos medir a intensidade de corrente, podemos medir a resistência. Então, se tem um aparelho que tem uma certa resistência, eu quero saber quanto está medindo, né? Eu boto aqui em resistência, em ohms. Ah, mas ele é 20k ohms. 20k ohms significa 20 mil ohms, é o limite. Então, toda vez nessa escala que vocês virem um valor, né? Aquele valor ali é o valor limite daquela escala. E existe também outras funcionalidades, como por exemplo, nós queremos testar a continuidade. Então, aqui existe uma posição em que você coloca que é para testar a continuidade. O que é que significa a continuidade? Significa o seguinte, eu tenho aqui as duas ponteiras, se eu encostar uma na outra, significa que a corrente está passando livremente, tá? E ela faz um barulho. Então existe continuidade. Então se eu tiver um fio muito longo, né, como esse fio de cobre que está aqui, eu quero saber se ele está curto aqui, mas digamos que um fio bem longo, tem uma posição, ele tem duas saídas aqui, mas eu não sei no meio se ele está partido ou não. Então você vai ligar num ponto e no outro, né, e se ele tiver, porque está um pouco aqui de esmaltado, geralmente esses fios são esmaltados, né? Então se você cobrir ele com um pequeno esmaltezinho, aqui ó, no meio, ele está esmaltado, então não passa a corrente. Então se você tocar numa parte que passa a corrente, ó, ele está, esse fio aqui, ele está com continuidade. Então a corrente está passando por ele, então ele está bom. Se eu tiver um fio desse aqui enrolado muitas vezes, né, aí 5.000 vezes. Como é que eu vou saber se no meio ele partiu ou não? Então você liga nas duas pontas, se estiver fazendo esse barulho, estiver passando, ele vai indicar aqui. Você pode até medir a resistência elétrica, às vezes ele passa, mas não é muito forte, é fraco, mas ele mede a resistência elétrica que passou por aquele sistema. Então o multímetro tem muita utilidade, porque nessas diversas escalas que ele tem, ele é capaz de identificar, né, muitas grandezas, inclusive ele tem essas duas pontas de prova, lembre-se que uma é vermelha e outra é preta. O padrão internacional mostra que esse vermelho é o positivo e o preto o negativo. Então, se eu tenho uma fonte de tensão, eu quero saber se está gerando 5 volts, 10 volts, eu posso medir aqui. Obviamente, eu tenho que saber se é corrente contínua ou é corrente alternada. Então, existem várias formas, né?
se você representar, né, assim, com essa cobrinha aqui, ó, é uma corrente alternada. Então, se você representar assim, ó, um traço com os pontinhos, significa corrente contínua. Tá? Então, na hora de você olhar para cá, você vai ver que existem esses dois tipos de corrente. Então, você tem que botar na posição certa. Ok? Vamos dar uma olhadinha agora nele um pouco mais próximo, tá? Para ver as capacidades. Bom, pessoal, nós estamos aqui então com o multímetro, né? Vamos fazer algumas aplicações. Nós já vimos como é que medimos a tensão em uma tomada comum, né? Agora vamos medir, por exemplo, se eu tiver uma pilha. Essa pilha aqui eu quero saber quantos volts tem essa pilha, né? Então, lembrando que toda pilha, né, tem uma parte positiva, que é esse pininho aqui, né? E a parte de trás, que é negativa. Então, na parte positiva, a gente vai colocar o vermelho, né? Senão vai aparecer invertido lá. E aqui, a gente vai colocar onde? Bom, é corrente contínua ou corrente alternada? Ah, é corrente contínua. Então, quantos volts? 200 aqui, ó, 200 milivolts, 2 volts, 20 volts. Uma pilha não tem muito, então 20 volts, tá bom? 200 volts? Não. 1000 volts? Não. Então, essa escala aqui é a escala, tudo que aparecer aqui escrito, é até onde vai. Essa aqui só mede até 20 volts, 200 volts. Então, vamos botar em 20 mesmo. Então, ao ligar aqui, observe que está marcando, deixa eu ver lá, 1.5, 1.50, 1.49, 1.50 volts. Então, essa pilha está boa, 1,5 volt. Tá? Se eu quiser medir, por exemplo, aqui nessa pilhazinha de relógio, né, essa pequenininha, né, onde é o positivo, onde é o negativo. Então, ela vem marcando aqui, ó, aqui é o positivo. Então, colocamos o negativo atrás e o positivo na frente. Olha lá, 3.13 volts. Então, em geral, em torno de 3 volts essa pilha aqui, essa marca. Né? Tem pilha de 1,5 volt, tem pilha de 1 volt, 0,5, né? Até mais. Né? Então, aí você vai dizer, mas professor, você botou o dedo aqui, ó, será que o dedo interfere? Hein? Bom, lembre-se que a nossa mão tem uma resistência elétrica. Né? Qual é a resistência elétrica do corpo humano? Então, se eu colocar na escala de resistência elétrica em ohms, toda vez que você colocar, você coloca sempre na escala menor. Então, aqui, essa aqui vai até 200 ohms, de 0 até 200. Depois, 2K. 2K significa 2.000 ohms, 20K, 20.000 ohms. Isso aqui são os limites, 200.000 ohms, 2 mega ohms, 20 mega ohms. É o máximo aqui. Então, colocando nessa parte, vou colocar meu dedo aqui. Qual é a resistência elétrica que está marcando lá? Nada. Então, é mais do que 20 ohms. Vou botar em 2.000 ohms. Então, coloquei meu dedo aqui, ó. Está marcando nada, é mais. Então, você vai testando de baixo para cima. Sempre começa com menos. Tá? 20.000 ohms, também não está marcando nada. Tá? Vou botar em 200.000 ohms. Também não está marcando nada. 2 mega ohms, nada. Opa! Aqui, ó. Até 20 mega ohms. Ó, tá marcando, ó. 2.6 mega ohms de resistência. A nossa pele tem um pouquinho de suor, um pouquinho de sais também, né? Que conduzem um pouquinho de corrente elétrica, mas pouquíssimo. Então, na faixa de 2, 5, 10 mega ohms, milhões de ohms. Então, a resistência é muito grande. Então, quando você colocar assim para medir, você não vai ter interferência muito grande, não. Agora, se eu quiser medir uma resistência pequena, digamos aquelas resistências que você vê o professor colocar no quadro, né? Tem uma resistência aqui, tem essa outra resistência aqui, ó. Essas resistências geralmente têm cores aqui, linhas de cores, tem uma tabela de cores que indica o valor dela. Então, alguns técnicos em eletrônica, ao olharem uma resistência elétrica dessa, pela cor, ele já sabe quantos ohms essa resistência é. Mas se a gente tiver que medir, né? Aí como é que você faz? Você coloca aqui na escala menor. Ó, botei 0 até 200. Então, se eu colocar aqui, ó, vamos ver, 149,5 ohms. Então, isso aqui é uma resistência bem baixa, né? 150 ohms, mais ou menos, né? Então, existe sempre um errozinho para mais ou para menos. Então, determinamos a resistência elétrica dessa aqui. Se a gente colocar aqui, ó, vamos medir a resistência elétrica dessa outra. Opa. Aí, quando ligarmos aqui, vamos ver. Ah, professor, não está marcando nada. Então, a escala está muito baixa. Né? Então, vamos aumentar para 2.000 ohms. Ó, também não está marcando nada.
20.000 ohms, vamos ver, às vezes é mau contato também. Opa, 2. Então, se ela marcou 2, observe que embaixo tem 2K ohms, então é 2.000 ohms. Essa resistência é de 2.000 ohms, por isso que não estava marcando nada na outra escala, porque é uma escala baixa, tá? Então, você pode medir resistências elétricas, né, colocando aqui na posição certa, na posição de ohms aqui, ó, resistência elétrica nessa faixa aqui. Nessa outra faixa aqui, ó, vai de 200 milivolts até 1.000 volts, só que de corrente contínua. Aqui é de corrente alternada. Geralmente vem vermelho aqui, ó, tá? A de corrente alternada é vermelho para avisar você que você vai usar tensões bem altas, né? Como as tensões que nós utilizamos normalmente. E se você quiser, por exemplo, medir quantos volts tem numa associação, né? Então, por exemplo, eu liguei essas duas pilhas aqui num LED, ó, o LED está aceso e ligado em duas pilhas. Será que essas pilhas aqui, que estão produzindo essa lâmpada, esse LED aqui, essa luz, se eu quiser medir quantos volts está fornecendo, aí alguém diz assim, olha, ele tem que fornecer 3 volts, duas pilhas equivalente a 3 volts. Pode estar fornecendo mais, pode até queimar o instrumento, ou pode estar fornecendo menos. Essa fonte de tensão aqui, ela tem um limite. Então, como é que a gente mede isso? Então, como é corrente contínua, vamos colocar aqui 20 volts no máximo. Então, eu vou ligar aqui para saber quantos volts ela realmente está produzindo. Uma posição, observe que o positivo é o vermelho, negativo, então está marcando lá 2,86 volts. 2,86. Isso significa que essas duas pilhas estão gerando 2,86, né? E essa lâmpada aqui, esse LED, né, está sendo aceso, mas a tensão era para ser 3. Então você verificou que há uma pequena diferença, né? Ela já deve ter gasto, deve ter usado, né, essa pilha e talvez não tenha uma duração muito. Então você vai substituir a pilha ou então você vai produzir uma fonte, né, equivalente a isso, ok? Então observe que a gente pode medir tensões elétricas utilizando o multímetro e essa ponta de prova, né? Toda vez que for medir tensão aqui a gente mede em paralelo, né? E quando é uma corrente elétrica a gente não pode medir em série direto, pode medir, aliás, tem que medir em série e não em paralelo. Na hora de fazer medições, você tem que colocar na posição certa. Se você colocar na posição errada e colocar numa tomada, você pode até queimar o aparelho, embora ele tenha uma proteção, né? Aqui dentro tem essa proteção de um fusível, né? Que evita que seja queimado. E, além disso, ele também serve para medir a temperatura. Você pode usar um termopar para medir a temperatura utilizando o multímetro, né? Deixa eu pegar aqui. Então, nós temos aqui, para medir a temperatura, né, o que você vai fazer? Você vai pegar um material próprio, que a gente chama de termopar, tira aqui a conexão, né? Deixa eu zerar aqui. E liga, ó, vermelho no vermelho e preto no preto. Então, ao ligar esse cabo próprio, né, a ponta dele tem um material, uma liga metálica especial, que é o termopar. E aqui você vai colocar em temperatura, ó, tem aqui, ó, temperatura em graus Celsius e Fahrenheit. Vou botar para lá. Aqui, pronto. Então está em temperatura. Então ele vai marcar aqui temperatura de 26 graus Celsius, né, é a temperatura ambiente daqui. Se eu quiser medir em Fahrenheit, eu aperto aqui, ó, graus Fahrenheit, 79 graus Fahrenheit. Então, se eu quiser medir a temperatura, eu posso usar então o que nós chamamos de termopar. O termopar, então, é essa liga metálica que nós vimos aqui, capaz de alterar a sua resistência e dar uma informação para o aparelho que faz a equivalência em temperatura. Se eu colocar o meu dedo aqui, ó, a temperatura vai subir, ó, 29, 32, isso aqui é a temperatura do meu dedo, tá? Ou seja, a temperatura corporal, a superfície, né? 33 graus. Se eu tirar o dedo, vai baixar, ó, 32, 31, já está se adequando à temperatura ambiente. Então, além de medidas elétricas, o multímetro também pode ser usado para medir a temperatura.
Lembrando sempre que nunca esqueça que o multímetro pode medir aquelas 3 grandezas principais, que são a tensão elétrica, né? Quantos joules por coulomb ele mede, quantos volts, volt é joule por coulomb, energia por unidade de carga. A corrente elétrica, que ele está medindo em amperes, né? Quantos coulombs passa por segundo naquele circuito. E a resistência elétrica é quantos volts em cada ampere ela resiste, tá? Uma maneira assim mais prática de utilizar o multímetro. Além de multímetros como esse, nós também temos multímetros mais simples, né? Como esse daqui, que é um multímetro mais simples, ó. Tá? E esses multímetros, eles fazem menos coisas, né? Tem menos opções, mas funcionam basicamente do mesmo jeito, né? Então, quando você colocar aqui, lembrando que todo ele tem uma parte assim em vermelho, tá? Que é para tensões altas, alternada, 200 volts, 750 volts. Então, se você for medir na tomada, não coloque em 200 não, porque geralmente é 200, 220 e aqui é 750. Então, ele também tem uma ponta de prova, ó, própria para ele, para você medir na tomada qual a tensão daquela tomada, para saber se o aparelho pode ser medido, porque é claro que se você for um técnico em eletrotécnica, você vai usar esse aparelho como ninguém, sabe tudo dele, né? Todas as funções, tem aqui mais um monte de funções, né? Pode medir capacitância, e até potência, etc., indiretamente, né? Mas se você for uma pessoa que não é especialista naquilo, você tem que saber medir a tensão. Então, lembre-se que na hora de medir na tomada, não vai colocar em qualquer posição, não. Colocar aqui em 750 volts, aqui também 750, às vezes é em 1000 aqui, até 1000 que ele mede, mas é de corrente alternada. Essa corrente alternada, né, é que serve. Se você botar em corrente contínua, não vai medir, né? E se você botar em corrente elétrica, né, não em tensão, pode dar um curto-circuito, queimar o aparelho, como muitas vezes ele às vezes suporta, às vezes não. Então, você pode utilizar vários tipos de multímetro, tanto digital como analógico, né? Quase não se usa mais o analógico hoje em dia, entendeu? Porque é mais complexo, né? E é mais prático esse aqui, o digital. Mas eles têm uso enorme na parte de eletricidade, ok? Então você vai fazer agora a descrição deste equipamento, lembrando com aquele modelo de análise de equipamentos, identificar o nome, a marca, o modelo. A gente vai botar eu vou colocar um padrão, né? Mas você pode usar um outro de um outro equipamento, né? Então, por exemplo, você pode ter esse manual de instruções desse aparelho aqui, que é esse aqui, mas pode fazer de outro também. O importante é saber o funcionamento, descrever ele corretamente no seu relatório, né? Desenhar aqui as principais partes. Quais as principais partes? Eu tenho uma chave seletora, eu tenho 2 posições aqui para ligar um termopar ou para ligar uma ponteira, para fazer medidas de quê? Medida de tensão. Qual é a faixa de tensão? Então, por exemplo, aqui nas especificações técnicas, você vai colocar quais as faixas que esse seu multímetro trabalha. Então, é uma descrição completa. Lembre-se que nós estamos aqui simulando uma coisa que você vai fazer no futuro profissionalmente, né? Alguém vai dar um aparelho, você sabe qual é o aparelho, conhece, mas se você não souber fazer a descrição adequada com todas as informações, que são essas 4 partes principais, né? Identificar o aparelho, a marca, o nome, a função e a aplicação, né? Ele serve para isso, mede isso, aplicado nisso e nisso. Um desenho identificando as partes principais do equipamento e as suas especificações técnicas, né? Nesse caso, a especificação técnica pode ser até o tamanho, a faixa, né? Quantos volts ele mede, qual tipo de tensão, qual tipo de corrente que ele mede, né? Corrente contínua, corrente alternada, tudo isso está na sua descrição. Então, se essa descrição ficar bem completa, bem detalhada, então você fez um bom trabalho, ok? Então, fica lá, até a próxima.